Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Como é bom sentir a presença do Senhor, né, irmãos? Ele está no nosso meio. Pastor, veio dar uma vez aqui o pessoal do batismo, né? Que vai ter aula domingo, 5h30, pastor? Amém. O pessoal que se batizou, então, aula no próximo domingo às 5h30. Tem alguns pedidos de oração aqui. Oração por José, que caiu e quebrou a costela e está no hospital. Oração por Carmen, que está internada. Orar pelas, deve ser Dalva e Maria, problema de leucemia. Você também vai pedir para que Deus me use para falar ao teu coração. Amém, irmãos? Acredito que todos que estão aqui nessa noite veio buscar uma resposta de Deus, veio pedir uma resposta daquilo que você está precisando. E há um tempo atrás o Deus falou ao meu coração, e a Luísa falou: Fran, eu vou falar, o meu louvor vai estar direcionado sobre a volta de Cristo. Mas o Senhor já tinha me dado uma palavra há algum tempo, eu orei ao Senhor e falei: se for essa vontade, Senhor, eu vou estar falando sobre a tua volta. E orei, mas o Senhor quisesse que eu falasse essa mensagem nessa noite. Mas em Mateus 24:44, diz a respeito da volta de Cristo que ele virá a hora que não penseis. Eu não quero que você levante a mão, mas os irmãos que voltaram hoje, você estava pensando na hora que você estava voltando que Jesus ia voltar? Imagina na hora que você estava colocando lá o dedo na urna e você, puxa, Jesus vai voltar agora? Com certeza ninguém estava pensando. Mas a palavra de Deus diz que ele vai voltar a hora que não penseis. Que você possa lembrar disso. E tudo que foi falado aqui nessa noite, Jesus vai voltar. Amém? Vamos orar então por esses pedidos? Feche teus olhos e ore juntamente comigo. Ore pelo José, pela Carmen, pela Dalva, pela Maria. Ore por você, por algum conhecido teu. Vamos todos orar e peça para que Deus venha me usar a falar ao teu coração. Amém? Maravilhoso Deus e Pai Celestial, nós queremos te louvar e agradecer a Deus pelo privilégio e pela oportunidade, Pai, de estarmos mais uma vez na tua casa, Senhor. Já podemos te louvar, exaltar o teu nome, Senhor, e saber, ó Deus, que tu irás voltar, Senhor, irá buscar o teu povo, Senhor. E como ansiamos por esse dia, Senhor, de estar junto contigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, está aqui em minhas mãos os pedidos, Senhor. Pedido pelo José, Senhor, pela Carmen, pela Dalva e pela Maria. Eu quero te pedir que tu venhas entrar, Senhor Deus, com providência sobre essas vidas, ó Pai. Entrando com som de cura, colocando as tuas mãos. Senhor Deus, dando a vitória, dando a bênção, Senhor, para que seja de testemunho, que teu nome seja exaltado e glorificado na vida dessas pessoas, ó Pai. Oh, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, tu já falaste ao meu coração de uma maneira muito especial, e agora eu quero te pedir que tu venhas falar ao coração do meu irmão, ao coração da minha irmã, ao coração do visitante, ao coração daqueles que estão assistindo via internet, que a tua palavra venha de encontro, possa haver mudança, transformação, e que teu nome seja exaltado e glorificado nesta noite, ó Pai. Esse é o meu pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Juízes capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. É um trecho extenso, não vamos ler todo. Os irmãos, é uma passagem bem conhecida, mas que nessa noite Juízes capítulo 6, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, e depois eu falo para os irmãos os outros versículos. Juízes capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6. Os irmãos acharam? Amém? Servidão sob os midianitas. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo,
e destruiu a novidade da terra até chegarem a Gaza, e nem deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subia com os seus gados e tendas, vinha como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a ele, nem aos seus camelos, e entrava na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abizerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai na tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, como é que enviarei Israel? Eis que o meu milheiro é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu sei contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Até aqui somente. Acredito que é uma passagem bem conhecida da igreja, dos irmãos. Acredito que os irmãos que são leitores da palavra de Deus já leu essa passagem várias vezes. Muitos irmãos já pregaram aqui, acredito que também já preguei. Mas há um tempo atrás o Senhor ministrou ao meu coração a respeito dessa palavra. E a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, não é verdade? Então nessa noite tenho certeza que mais uma vez o Senhor vai falar através dessa passagem. O tema da mensagem nessa noite é: O que tem em tuas mãos? Este é o título da mensagem: O que tem em tuas mãos? Irmãos, nós vamos falar sobre Gideão. Gideão, o significado de Gideão é derrubador. Uma palavra bem, né? Derrubador. Irmãos, na sociedade em que nós vivemos hoje, se Gideão estivesse vivendo os dias atuais, estaria perdido. Porque hoje a nossa sociedade, ela mede a pessoa, né? A vida de uma pessoa pelo que as suas posses, pela sua família. Mas Gideão diz a palavra de Deus que ele era o menor na sua família, era o mais pobre da tribo de Manassés. Então, se ele vivesse nos dias de hoje, né, não teria muito sucesso. Mas diz a palavra de Deus, o trecho que nós lemos aqui nessa noite, no capítulo 6, diz a Bíblia então que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ou seja, eles pecaram diante de Deus. E diz a palavra de Deus então, por eles ter feito isso, o Senhor entrega nas mãos dos midianitas. E diz a Bíblia então, por durante 7 anos esse povo começa a sofrer. Diante daquela angústia, diante daquela situação, diz a palavra de Deus que os midianitas, todas as vezes que eles estavam próximos de semear, eles desciam, eles subiam, né? Diz a palavra de Deus que eles destruíam tudo. Não deixavam absolutamente nada, destruía, não deixava nada, nem ovelha, nem bois. No versículo 6, no capítulo 5, eles eram como gafanhotos. Quando eles subiam para destruir, não deixavam absolutamente nada. O que aconteceu, diz a palavra de Deus então, que Israel empobreceu. Ou seja, acabaram-se os recursos. Imagina a situação deste povo. Imagina se você estivesse no meio deste povo, povo de Israel. Você estava perto de plantar, você plantava quando estava perto da colheita. Diz a Bíblia, desciam os midianitas, ou subiam os midianitas, os amalequitas, destruía tudo a novidade, não deixava absolutamente nada. O que aconteceu? Nos diz a palavra de Deus no versículo 7. Não sei se você continua com a tua Bíblia ou não aberta, mas eles começaram a clamar o nome do Senhor. Diante daquela situação em que eles estavam passando, então eles clamaram ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. Diz a palavra de Deus então que eles começaram a clamar pedindo livramento. E Deus foi falando ao meu coração a respeito desse versículo 7. Muitas vezes nós também passamos algumas situações na nossa vida e que nós também passamos por alguma dificuldade, por alguma luta, e o que nós precisamos fazer é clamar ao Senhor para que Ele também olhe para a minha vida e pela tua vida. Nos diz a palavra de Deus que esse povo começou a clamar e pedindo para que o Senhor olhasse para ele. Se você pegar lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 7, o mesmo povo, quando estava cativo lá no Egito, o que eles fizeram? Eles começaram a clamar ao Senhor e pedir para que o Senhor os tirasse daquela situação. E todos vocês conhecem a história. O Senhor fala lá com Moisés: olha, Moisés, ouvi
o gemido, ouvi o seu clamor e também vi a sua aflição. Não é assim que diz lá em Êxodo, no capítulo 3 em diante? Se você tiver uma oportunidade na tua casa, você lê e você vai entender. Eles também estavam em aflição, estavam passando por luta, dificuldade, mas eles clamaram e o Senhor então ouve a sua oração. Talvez você esteja passando por alguma situação semelhante e o que eu tenho que fazer é clamar o nome do Senhor. Você tem que clamar e pedir para que o Senhor também tenha misericórdia da tua vida. Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei o que você está passando, mas diz a palavra de Deus que esse povo estava vivendo essa situação. Estava passando por uma luta muito difícil. Os amalequitas destruíam tudo, não tinham mais nada, acabaram todos os seus recursos. E eles começaram então a clamar ao Senhor e pedir para que o Senhor então olhasse para eles. E aí diz a Bíblia que o Senhor então ouve o clamor do povo de Israel. E no versículo 11 que nós lemos, então, estava ali um homem chamado Gideão. Gideão estava ali, diz a palavra, Deus estava malhando, ou seja, acordava cedo, ia para a academia, né? Não é nada disso, né, irmãos? Hoje é moda, né? As pessoas vão para a academia ou malham, né? Mas aqui, talvez ele estivesse malhando mesmo, fazendo academia, mas diz a palavra de Deus que ele estava malhando trigo para salvar dos midianitas. Situação difícil que estava vivendo Gideão. Diz a palavra de Deus que ele estava ali trabalhando, tentando salvar, e de repente aparece o anjo. Olha aí, o Senhor então ouviu o clamor daquele povo, e de repente o anjo aparece para ele. Não sei se você já viu o anjo ou não, mas diz a Bíblia que esse anjo aparece. Está vendo ele lá, e diz a palavra de Deus no versículo 11, e Gideão estava malhando trigo, e no versículo 12 esse anjo aparece e diz o que para ele? Olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. Puxa, que bom. Então ele está trabalhando, imagino eu, ele está trabalhando, de repente o anjo aparece e fala assim, olha, varão valoroso. E ele continuou falando mais, e diz no versículo 14, vai na tua força. E continuou falando mais, olha, e você vai livrar Israel da mão dos midianitas. E disse mais, o Senhor é contigo. Puxa, que coisa boa, né? Olha quantas coisas o anjo fala para Gideão. Primeiro, varão valoroso, o Senhor é contigo, vai na tua força. Sabe, irmãos, é interessante que eu estava lendo a respeito de Gideão, eu coloquei algumas coisas aqui. Gideão, ele sentia desamparado, sentia abandonado, sentia só, não vendo saída, sentiu sem força, o mais pobre da sua tribo, sentiu o menor de todos. Olha quantas coisas esse homem estava sentindo, era Gideão. De repente o anjo aparece para ele e fala tudo isso, como pode ser isso? Estava sem força, não estava vendo saída, sentiu o mais pobre, o pobre da sua casa, que situação difícil. De repente o anjo aparece e fala, olha, varão valoroso, vai na tua força, porque o Senhor é contigo. Sabe que Deus ministrava meu coração, irmãos? Muitas vezes nós nos encontramos, muitas vezes assim, como estava sentindo Gideão. Muitas vezes nós olhamos para nós e muitas nós pensamos, estamos também desamparados. Olha, o Senhor não está me vendo. Olha, Senhor, estou abandonado, estou sentindo só, não estou vendo saída. Muitas vezes nós nos encontramos assim e pensamos que estamos só. Talvez você esteja pensando assim, mas nessa noite o Senhor também está falando, olha, varão valoroso, vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Vê, irmão, o Senhor é contigo. Ainda que o inimigo roube essa certeza do teu coração, ainda que ele tente roubar essa certeza do teu coração, o Senhor é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Nos diz a palavra de Deus, então, continuando o trecho aqui, nós não lemos o capítulo todo, mas no versículo 17. No versículo 17, Gideão, então, agora ele começa a ter experiências com Deus, umas experiências maravilhosas. Diz a palavra de Deus que ele tem experiências com Deus. E quando eu fiquei pensando a respeito disso, como é gostoso, nós temos experiências com Deus. Eu não sei, você jovem, adolescente, irmão, eu tenho certeza, eu não sei se você já teve uma experiência que marcou a tua vida. E como é gostoso quando nós temos experiências com Deus. Porque quando nós estamos passando por alguma luta, por alguma dificuldade, nós nos lembramos daquilo que nós passamos, fomos vitoriosos, né? Então o Senhor ele tem experiências maravilhosas com Deus. E lá do versículo 36 até o versículo 40, Gideão ele queria ter certeza que realmente Deus era com ele. Eu não sei se você está com a tua Bíblia aberta, mas eu gostaria de ler do versículo 36 a 40 para vocês entenderem que ainda ele falava, mas será que Deus ainda está comigo? Se eu posso fazer uma prova com o Senhor? Olha só, o Senhor já tinha falado com ele, varão valoroso, vai na tua força, eu serei contigo. Mas ainda assim, Gideão talvez ainda estava em dúvida. No versículo 36, ele diz assim, e disse Gideão a Deus, se has de livrar Israel por minha mão, como tem dito,
Eis que porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre a terra, então conhecerei que há de livrar Israel por minha mão, como tem dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Olha que experiência maravilhosa que esse homem tem com Deus. E ele disse assim ainda para o Senhor, e disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça prova com velo, rogo que só no velo haja secura e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. Olha que prova maravilhosa que Gideão tem com Deus. Senhor, se você está comigo mesmo, faz isso por mim. E Deus fez aquela prova. Então agora Gideão está feliz. Agora Gideão está pronto para guerrear. Puxa, que bom, né? Então Gideão vai diante do povo de Israel e começa a falar, olha, os midianitas estão vindo assim, estão nos atacando, então nós temos que nos preparar. Quem gostaria de ir para a guerra juntamente comigo? Diz a palavra de Deus que 32 mil homens resolvem ir para a luta. Puxa, que bom, né? Gideão fica feliz. Puxa, escolheram 32 mil homens para lutar. Só que tem um detalhe. O exército dos midianitas eram 135 mil. Só para que os irmãos tenham uma ideia, se nós fizermos uma conta aqui, pega 135 mil, divide por 32 mil, 4 homens para cada soldado. Ou seja, Gideão, ele vai para a guerra. Com seu soldado, ele tinha que matar 4 soldados dos midianitas. Senhor, não vai dar não, Senhor. Imagina a situação de Gideão. Imagina se fosse você, escolher um exército para lutar com 135 mil. Você só tem 32 mil. Senhor, é pouco, Senhor, não dá não. Mas sabe o que o Senhor fala para Gideão? É muita gente. Como assim, Senhor? Eu não estou entendendo. É muita gente. Você não vai lutar com tudo isso, não. Sabe por quê? Porque se eles foram lá e eles vencerem, eles vão achar que foram as mãos deles que venceram. Então é muita gente. E ainda tem mais. Eles vão se gloriar neles mesmos. Olha que situação de Gideão. Então eles tinham 32 mil, o Senhor falou que era muito. Senhor, como é que eu faço então para resolver isso? Como é que eu vou escolher isso? Capítulo 7, versículo 3. Não sei se você está com a tua Bíblia aberta aí, permaneça com ela aberta. Olha o que o Senhor então diz para Gideão. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Agora, pois, capítulo 7, versículo 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram o povo 22 mil e 10 mil ficaram. Agora a situação começou a ficar complicada, né, irmão? De 32 mil voltaram 22, espera aí, como que é isso? Agora ficou 10 mil, Senhor, como é que eu vou fazer, Senhor? Vamos fazer a conta de novo? 135 mil, né? Dividido por 10 mil, 13 homens. Agora começou a ficar mais complicado. Imagina o exército de Gideão. Estava sozinho, para eles vencer a batalha, então eu tinha 13 soldados lá. Senhor, como é que eu vou fazer isso? Senhor, era 32, foram embora 22, agora só ficou 10 mil. O Senhor é para Gideão e fala assim, ainda é muito. Senhor, como que é isso, Senhor? Era 32, foram embora 22, ficou 10. O Senhor está falando ainda que é muita gente, como que eu vou fazer? É muita gente. Capítulo 7, versículo 4. Como é que eu vou escolher agora? Capítulo 7, versículo 4. Disse o Senhor a Gideão, ainda é muito povo lá. Faz descer as águas e ali tu provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo? Esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas, então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os lamberá o cão, esse porá a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Irmãos, agora começou a ficar mais complicado, né? Era 32 mil, caiu para 10 mil, agora ficou somente 300 homens. Vamos fazer a conta de novo? 135 mil soldados, para dividir por 300. Agora 450 homens. Ou seja, o exército de Gideão,
Um homem ele teria que matar 450 soldados. Se fosse eu e você, como será que você agiria? Hã? Já pensou? Senhor, deixa eu desistir também, porque não vai dar, não. Como que é isso? 300 homens para... 400, um homem para destruir 450. Sabe, irmãos, o que Deus ministrava ao meu coração? Aos olhos humanos, impossível. Impossível. Mas sabe o que chama a atenção desses 300 homens? Esses 300 homens, em nenhum momento você vai ver que eles murmuraram, que eles voltaram atrás, que eles começaram a falar, Senhor, eu vou desistir. Não, sabe por quê? Porque foi Deus quem escolheu. Deus escolheu 300 corajosos, Deus escolheu 300 verdadeiros, Deus escolheu 300 valorosos, Deus escolheu totalmente dependente de Deus. Sabe, irmãos, prontos para vivenciar o maior milagre das suas vidas. Então esses 300 eram corajosos, verdadeiros, valorosos, totalmente dependentes de Deus. E tinha mais, eles estavam prontos para vivenciar o maior milagre das suas vidas. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar a respeito disso. E foi exatamente isso que aconteceu. E o exército dos midianitas? 135 mil com espada, com lanças, com escudos, camelos. E o exército de Gideão? O exército de Gideão também estava preparado para a guerra, com uma buzina, com um cântaro vazio e com uma tocha acesa. Meu Deus, como que é isso? Era exatamente isso que o exército de Gideão estava. Enquanto os midianistas com 135 mil, com espada, lança, escudos, muitos camelos, o exército de Gideão com uma buzina, com um cântaro vazio e com uma tocha acesa. Aos olhos do mundo, irmão, sabe? Parece loucura, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por mais que você tente explicar para as pessoas aí fora, as pessoas não vão entender. Mas para nós é poder de Deus. Chegou a hora então da batalha. E a estratégia de Deus qual foi, irmãos? Cercar o arraial do inimigo. É interessante. E todos aguardar somente um sinal de Gideão. Capítulo 7, do versículo 19 ao 21. E diz a palavra de Deus que eles não tiveram que fazer absolutamente nada. Diz assim, no versículo 19. Chegou, pois, Gideão e os seus 100 homens, com eles iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite. Havendo-se já posto os guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinha nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinha nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram, espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugindo. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu, e eles foram vitoriosos. Veja, irmãos, que apenas 300 homens, com buzinas, com cântaro vazio e com tochas acesas. É interessante que essas 3 itens aqui Deus falou ao meu coração. A primeira coisa que Deus ministrava ao meu coração a respeito da buzina. É interessante, né? A buzina, a tocha e o cântaro vazio. Então a buzina que Deus ministrava ao meu coração, a autoridade, os generais, eles tocavam a buzina para começar uma batalha. E o que quer dizer isso para nós nessa noite? Sabe o que Deus ministrava ao meu coração? A buzina, você tem que ter autoridade em nome de Jesus para vencer as batalhas que muitas vezes têm se levantado contra mim e contra a tua vida. E é necessário que você seja cheio do Espírito Santo para você vencer. Quando você tocar a buzina, sabe, o inimigo ele tem que se levantar. E é contra a tua vida, mas é necessário que você seja cheio do Espírito Santo. Nós tivemos um estudo aqui sobre o Espírito Santo. A segunda coisa que me chamou a atenção, Gideão, para vencer aquela batalha, ele teve que quebrar o cântaro. Mas o que significa isso? Sabe o que Deus ministrava no meu coração? Simbolicamente falando, sabe o que significa, irmãos? Significa que precisamos esvaziar todo orgulho, toda soberba, altivez, pecado. Precisamos descer até a casa do olheiro para sermos quebrados, amassados, para sermos um vaso novo, um vaso de honra na presença de Deus. É necessário quebrar o cântaro. É isso que Deus falava ao meu coração. Precisamos descer à casa do olheiro para quebrar o cântaro e novamente ser um vaso novo, um vaso de honra na presença de Deus. E a terceira coisa que o Senhor ministrava ao meu coração,
Gideão, para vencer, ele precisava que a tocha estivesse acesa. E que Deus ministrava meu coração a respeito dessa tocha. Representa o Espírito Santo. Essa é o mais importante. Esse é o mais importante da minha e da tua vida. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Quantos hoje, irmãos? Quantos hoje estão perdendo a batalha, estão sendo derrotados? Por quê? Porque acabou o fervor, acabou o clamor, acabou a oração. Mas quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, sabe, irmãos? Somos fortes para derrotar o inimigo que muitas vezes se levanta contra a minha e contra a tua vida. É por isso que você tem que ter nas tuas mãos isso. É por isso que quando eu falei o tema da mensagem dessa noite, o que você tem em tuas mãos? A buzina, o cântaro vazio, o que você tem nessa noite eu não sei. Portanto, irmãos, o que você tem nessa noite e como você vai vencer se você tiver fé? É necessário que você creia que o Senhor vai te dar a vitória. Imagine Gideão, com 300 homens, simplesmente com esse armamento. Olha que armamento pesado que eles tinham. Você já parou para pensar, se fosse você? Sabe, irmãos, e se fosse você? Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e nós falamos, puxa vida, né? Muitas vezes nós passamos algumas situações na nossa vida. E uma certa vez minha esposa falou o seguinte, olha, tudo que está escrito na Bíblia é maravilhoso. A gente lê, a gente fala, mas e quando nós somos o personagem? E aquilo me chamou a atenção. E quando você é o personagem? Eu não sei se os irmãos já pararam a pensar, e aquilo eu falei, puxa, é verdade? Porque muitas vezes nós também passamos por algumas situações que homens e mulheres de Deus passaram. E quando é nós que somos o personagem? O que nós fazemos? E o que você tem feito? Talvez você seja o personagem nessa noite. Talvez você esteja passando por alguma situação complicada, uma situação difícil, assim como estava passando o Gideão. Os midianitas estavam atacando eles, não tinha saída, não via esperança, mas ele confiou no Senhor. Há situações em que muitas vezes nós vamos passar algumas situações, mas se você confiar no Senhor, não importa o que você vai ter na mão, se você confiar, o Senhor vai te dar a bênção, vai te dar a vitória. Eu não sei o que você está passando nessa noite. Eu não sei qual a tua dificuldade, eu não sei o que o inimigo tem te afrontado. E quantos problemas e quantas lutas vêm sobre a minha e a tua vida, que muitas vezes querem nos desanimar, querem fazer com que nós paramos. E agora, Senhor, o que fazer? O que fazer diante dessa situação, não é verdade? Preguei na vigília aqui, quem esteve aqui, Josafá teve um momento na sua vida que ele falou, Senhor, eu não sei o que fazer. Não há momento na nossa vida que muitas vezes nós deparamos com a situação e falamos, Senhor, não sei o que fazer. Não é assim que muitas vezes vem alguma situação sobre a minha e a tua vida e você olha para a situação e fala, Senhor, também não sei o que fazer. Mas ele disse uma coisa importante, porém os meus olhos estão postos em ti. Então, portanto, se você estiver com os teus olhos colocados no Senhor, pode ter certeza que a vitória virá. No tempo do Senhor, não no nosso, porque muitas vezes nosso tempo é para já, não é verdade? Nós queremos para ontem. Assim, o mundo assim cobra. Olha, eu quero tal coisa, era para ontem. Com Deus não é assim. É por isso que lá em Eclesiastes, capítulo 3, diz que há um tempo para todas as coisas. Né? E nós muitas vezes queremos nosso tempo. Então, irmãos, nessa noite o Senhor ministrou muito forte ao meu coração a respeito dessa passagem. Eu já estou terminando a mensagem, mas quando eu estava lendo essa mensagem aqui, tem um louvor de uma cantora, não sei se os irmãos conhecem, da Eliane Oliveira. E esse louvor quem está cantando é um coral da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus de Pernambuco. E eu trouxe esse vídeo aí, para nós terminarmos a mensagem dessa noite. Esse vídeo, essa música vai terminar e os irmãos vão entender. Deus falou muito comigo a respeito deste louvor. O coral é maravilhoso, tem muitas pessoas. E depois que os irmãos verem, tudo aquilo que eu falei está praticamente neste louvor. E depois eu vou passar, eu queria que os irmãos passassem o louvor e depois nós estaremos encerrando. Claudemir,
Glória a Deus, né, irmãos? Eu, quando vi esse louvor, fiquei maravilhado e Deus ministrou de uma forma muito especial. Porque muitas vezes nós arquitetamos tantas coisas e com 300 homens, como ela diz nessa música, 300 corajosos, 300 valorosos, né? 300 homens que estavam ali prontos para ser usados por Deus. E como eu disse, o que você tem nas tuas mãos? O que você tem nas tuas mãos? Você tem a fé? Tem a fé no Senhor, pode ter certeza que na hora certa o Senhor dirá a vitória a você. Amém? Se coloque em pé, em nome de Jesus. Que Deus possa ministrar melhor ao teu coração. Sai daqui nessa noite confiando que o Senhor é contigo, irmão. Vê, irmã? Ainda que você possa falar, mas eu estou sem força. Não, o Senhor vê força em você. O Senhor vê força em você. Porque Ele é conosco. Amém? Levanta a mão aos céus e vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai Celestial. Nós queremos te louvar e agradecer pelo teu grande amor. Porque sabemos, ó Deus, que Tu és fiel, Tu és verdadeiro e que no momento certo Tu irás nos dar a vitória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir em favor de cada um que aqui está, Senhor. Tu sabes, ó Deus, como cada um aqui entrou nessa noite. Talvez alguém entrou preocupado, ansioso, mas a Tua palavra diz que devemos lançar sobre Ti todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. E sabemos, ó Deus, que o Senhor, o mais importante é que o Senhor está conosco, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença. Obrigado porque sabemos, ó Deus, que Tu tens o melhor para nós, ó Pai. E que nós possamos, ó Pai, colocar a nossa fé em ação, sabendo, Senhor, que o milagre virá, sabendo que o impossível irá acontecer, Senhor. Ainda que o inimigo, Pai, roube essa certeza do nosso coração, nós continuamos olhando para Ti, porque é de Ti que vem a nossa vitória, porque é de Ti que vem o nosso socorro, e o Teu nome vai ser exaltado e glorificado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. E dia após dia Tu tens falado de uma maneira especial aos nossos corações, ó Pai. E agora queremos sair para os nossos lares. Que as Tuas mãos nos acompanhem. Que os Teus anjos nos livrem e nos guardem de todo mal. E que possamos ter uma semana, Senhor, abençoado por Ti, Senhor. Esse é o meu pedido e agradecimento em Teu nome, Jesus. Amém. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém, irmãos. Cumprimento o irmão da direita e da esquerda com a paz do Senhor e que Deus os abençoe em nome de Jesus.